Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui para essa série que é tão esperada, mas tão esperada, porque todo mundo que quer morar no Chile me pergunta: Fê, como que é a minha profissão de esteticista, de advogado, de médico, de engenheiro, enfim, todas as profissões que vocês imaginarem. E eu entendo a preocupação, mas eu também queria que vocês entendessem que não é uma pergunta simples de responder, porque não é porque a gente mora fora que a gente sabe os detalhes de toda a profissão. Eu inclusive sempre faço o paralelo do brasileiro, que continua no Brasil e aí chega um gringo e pergunta pra ele todas essas profissões, né? Não é porque a gente mora no Brasil que a gente sabe os detalhes. Mas a ideia dessa série é justamente trazer um profissional do Chile de cada área, um voluntário que queira participar e conte a sua experiência. E hoje a gente tá aqui com a Raquel Fratini, que mora no Chile. Ela vai contar todos os detalhes pra gente e é a advogada, que eu acho, Raquel, que você concorda comigo, que é uma das profissões que as pessoas mais têm dúvidas. Tudo bem com você? Tudo bem, Fê. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui para poder contar um pouco como é que é o exercício da minha profissão aqui no Chile. E é isso mesmo. Todo mundo que sabe que eu sou advogada no Chile, a primeira pergunta que faz é: mas você conseguiu? Eu falo: consegui. Eu lutei, batalhei, mas eu consegui. É isso aí. Vamos começar já querendo saber isso. Quanto tempo você tá no Chile e você é da área de direito, mas de qual área especificamente? Ou não sei se teria como classificar isso. Eu tô aqui, gente, completamente leiga da área de direito, tá? Então, relevem minhas perguntas. Eu cheguei no Chile em novembro de 2013, vim pra cá porque me casei com um chileno, então nós decidimos, depois de um tempo de namoro, noivado, que o melhor seria mesmo a gente ter a nossa família aqui no Chile. Então cheguei em novembro de 2013, deixando lá no Brasil. Eu sou de Campinas, sou formada pela PUC de Campinas, fiz minha pós-graduação lá e tudo mais, e vim pra cá deixando um escritório no qual eu era sócia. Combinei com as minhas sócias, né, que a gente ia fazer uma tentativa de trabalhar à distância, porque a gente vai colocando o pezinho na água devagarzinho, né? Sim. Então, tentando deixar sempre um porto seguro. E vim pro Chile sem conhecer nada. A verdade é que, assim, vim totalmente pensando em formar família, não tinha nem ideia do que ia acontecer. Vim com o meu diploma de advogada, a minha carteirinha da OAB, que eu tenho a OAB de São Paulo, e vim pra cá pra ver o que ia acontecer. E, bom, tinha já na cabeça, né, a ideia de trabalhar num escritório, inclusive fazer relacionamento do escritório no Brasil com o escritório no Chile. Eu sempre trabalhei com empresas, sempre trabalhei com direito, tanto direito corporativo como direito processual no Brasil, mas sempre com empresas. Então eu já tinha mais ou menos pensado para quem que eu gostaria de me apresentar, com quem que eu gostaria de conversar, para oferecer meu trabalho, ver assim, começar do zero, ver como é que a gente ia fazer, né? Desde o momento que eu cheguei já tinha mais ou menos pensado, mais ou menos dirigido assim esse pensamento. E também decidido validar o título, porque eu sabia que sem validar o meu título seria muito difícil exercer a profissão completamente. Seria muito difícil exercer a advocacia, claro, né? Porque nós somos proibidos de exercer a advocacia sem um certificado, sem um título, seja no Brasil ou no Chile. Claro. Então, isso pra mim era super importante. Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Segundo o que eu tenho entendido, e você pode esclarecer isso, porque tenho certeza que tem muita gente da área de advocacia assistindo e tem interesse nisso. Sempre se diz que, no Brasil eu entendo que para você exercer a profissão, você tem que, além da faculdade, ter o título da OAB, não é certo? Não é isso? Exatamente. A partir do momento que você muda de país, você tem que necessariamente estudar as leis desse país para poder exercer? Ou é como todas as outras profissões? Por exemplo, eu sou de publicidade e marketing. Para trabalhar no Chile, eu simplesmente precisei validar os meus diplomas. Não me foi exigido estudar novas disciplinas ou fazer um exame, algum teste. Eu sei que tem algumas profissões que sim. Por exemplo, às vezes na área da medicina a pessoa precisa fazer um tempo de residência, de novo, exatamente, alguma especialidade. No direito, é assim? Ei, tudo bem? Eu vim rapidinho só te dar um recado especial. Eu não sei se você sabe, mas eu posso acompanhar o seu planejamento de mudança por 8 semanas, te ensinando tudo, desde a parte burocrática até a parte de adaptação no país, conhecimento do Chile em geral, enfim, um trabalho completo que só uma mentora em imigração que leva 10 anos no país pode te ajudar. Então, se você tem interesse de entrar para a próxima turma do Avocado Imigrante, é assim mesmo que se chama,
Você pode entrar e saber mais informações no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, que é o meu site, fernandalassalle.com. Eu vou adorar ter você entre os próximos alunos, entre os próximos Avocaholics, para que você tenha, durante esse acompanhamento, um planejamento ideal e assim você possa ser mais um imigrante no Chile com uma experiência acima da média dos outros estrangeiros. Vem correndo pro link que está aqui embaixo. Então, olha só, eu vou dar a típica resposta do advogado. Depende. O direito é uma profissão bem específica, realmente, porque cada país tem o seu ordenamento jurídico que é diferente. Mas o Brasil e o Chile, eles têm a mesma raiz do direito, que é o direito romano. Então, nós temos um tipo de lei no Brasil que é o mesmo tipo de lei de ordenamento que funciona aqui no Chile. Né, que começa com uma constituição, com as leis, vai funcionando de acordo com sentenças. Diferente, por exemplo, do que é nos Estados Unidos ou na Austrália. Então, uma pessoa que estuda no Brasil e vai viver nos Estados Unidos ou em outros países que têm outro sistema jurídico, aí sim o processo passa por uma etapa maior de estudos. Você não consegue validar muita coisa do que você estudou no seu país de origem. Mas o Brasil e o Chile, como nós temos o mesmo tipo de direito, é possível sim a gente validar o título sem passar por toda a universidade de novo, sem ter que estudar tudo de novo. Agora, eu vou ser bem sincera com você. Eu validei o meu título em 2016. Meu processo terminou em 2016. Eu comecei a juntar papéis em 2013 e o meu certificado de advogada pela Corte Suprema do Chile saiu em 2016, para ver todo o período. E de lá pra cá, Fê, mudou muita coisa. Eu tenho muitos conhecidos, o pessoal que me procura pra ajudar, que sabe que eu consegui validar o meu título e fala, poxa, você pode dar uma mão, vamos ajudar a fazer isso e tal. Eles me contam, vão me contando o que vai acontecendo na sessão na oficina de títulos lá da Corte Suprema. Porque a validação no Ministério, que é essa que você comentou, pra, por exemplo, publicidade e marketing, essa validação geral, ela é igual pra todo mundo. Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso, exatamente. Agora o procedimento ele é eletrônico, tá muito mais fácil. Todo mundo passa por isso. Aí, na hora de você conseguir o título exigido pela sua profissão, como, por exemplo, no Chile, o título outorgado pela Corte Suprema, aí é onde o negócio começa mais exigente, né? Se a gente pode chamar dessa maneira. Então, nesse ponto, o processo mudou muito de 2016 para cá. Eu, por exemplo, não tive que fazer o período de estágio, que é que eles chamam de prática jurídica, e não tive que prestar o exame, por causa de um convênio acadêmico entre Brasil e Chile. Mas uma das advogadas que validou o título e que conseguiu o certificado agora no ano de 2020, ela sim teve que passar pela prática e teve que passar pelo exame. Então, vai mudando, acho que com o tempo, né? Vai, eles vão exigindo, por exemplo, o meu processo demorou 3 anos porque primeiro ele foi negado. Aí eu tive que recorrer, tive que apresentar um recurso com um montão de argumentos, explicando como era a questão da OAB lá no Brasil e tudo mais. E aí foi aceito, mas foi aceito, a Corte Suprema tem 21 juízes, 21 ministros, né, melhor dizendo, e foi aceito 11 votos a favor e 10 contra. Então você imagina, tava prestes a mudar, assim, tava prestes a que eles dissessem não vai mais ser dessa maneira. E realmente, então se você me pergunta, tem que estudar alguma coisa? Eu entendo que hoje em dia sim. Hoje em dia, o Chile está exigindo determinadas matérias que você tem que validar antes de dar entrada no processo efetivo da emissão do certificado. E tem algum lugar, um site específico que as pessoas de direito podem estudar ou podem buscar essa informação? A Universidade do Chile, eles apoiam nisso. A Universidade do Chile dá um apoio porque é a universidade oficial para onde você pode cursar essas matérias. Inclusive para países que exigem que você curse essa matéria, que são países que não têm acordo acadêmico com o Chile. Por exemplo, eu tenho colegas de Cuba, de Venezuela, de vários outros países que não têm convênio acadêmico. Então você vai diretamente na Universidade do Chile e lá eles te dão o passo a passo do que você tem que fazer até prestar o exame, até fazer a prova na Corte Suprema. E também você pode procurar a oficina de títulos da Corte Suprema. Essa oficina, ela é o organismo oficial que vai te dar o passo a passo, quando você sai do Ministério de Relações Exteriores, vai te dar o passo a passo aí para apresentar o processo de solicitação dessa validação de título. Perfeito. Então, só para a gente dar uma revisada aí, entendo então que você chegou em 2013 e em 2016 você estava apta para exercer a sua profissão no país, certo? Exatamente.
Então foram aí 3 anos de espera. A partir do momento que você já tinha aí, digamos assim, olha, Raquel, agora você pode trabalhar na sua área no país, demorou muito para você encontrar trabalho na sua área? Então, olha só, eu falo que eu sou muito abençoada, sabe? Porque muita gente fala que emprego a gente só consegue com indicação, que a gente tem que ter um amigo para conseguir um trabalho. Claro, no Brasil eu tive dos estágios na época da faculdade e tal, tive experiências com gente que me indicou, mas também tive experiências com busca de trabalho com currículo, entrando na internet. E a minha sociedade, que eu tive lá no Brasil por 7 anos, eu cheguei nas minhas sócias pela internet, buscando, mandando currículo, e aí me chamaram e tal. E aqui no Chile, eu estava com o processo em andamento, não fiquei esperando sair o certificado para ir me apresentar para os escritórios. Claro. Então, eu cheguei em novembro, eu lembro direitinho, meu marido é professor. Ele é professor de inglês num colégio aqui em Vitacura. Então, eu cheguei em novembro, ele já entrou de férias, a gente curtiu as férias, fim de ano e tal. E quando ele começou a trabalhar, me veio esse desespero de eu falar, nossa, eu nunca na minha vida fiquei em casa sem fazer nada. Uhum. Então, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Claro. Eu preciso ir buscar, ir atrás e fazer alguma coisa. E, bom, nesse momento a gente nem pensava em ter filho, nem nada. Então, era bem essa coisa profissional, ir buscar, ir atrás. Estudar também, né? Eu vim com a indicação de um professor da minha pós-graduação, vim com a indicação para poder ser aluna ouvinte numa faculdade aqui. Então, estava correndo atrás disso também. E um dia, lembro direitinho, estava sentada assim na frente do computador e comecei a procurar escritórios no Chile que tivessem alguma relação com o Brasil. Porque eu tinha certeza que se eu fosse procurar escritórios que fossem somente do Chile, eu ia estar com a cara na porta, porque iam falar, imagina, você não tem título, você, né, não tem nenhum conhecimento da nossa legislação. Então, eu comecei a procurar no Google mesmo. Escritórios, oficinas ou estúdios jurídicos em Chile com relação com o Brasil. E me apareceu aí um montão, porque como o Brasil tem um relacionamento comercial muito forte com o Chile, apareceu um montão. E eu comecei a entrar em contato com vários estúdios, com vários escritórios, estúdios jurídicos, né? E tive a sorte ou a bênção de conhecer a pessoa que até hoje é o meu chefe. Eu comecei a trabalhar num escritório, por ser advogada brasileira, com os clientes brasileiros que esse escritório tinha e tem até hoje. E a gente foi desenvolvendo essa relação de trabalho, né, desde o princípio, desde quando eu cheguei. Comecei como Brazilian Desk, porque não podia ser advogada, e a gente tinha isso muito claro. Muito claro. Né? Andrés Tirwin, que é o sócio fundador do escritório, do estúdio Tirwin. A gente sempre foi muito aberto nisso, sempre teve muita claridade nesse assunto. Então, comecei como Brazilian Desk, trabalhando com os clientes brasileiros. E aí a gente foi desenvolvendo essa relação até que eu fui pegando jeito. Até que eu fui conhecendo como funcionavam as coisas aqui, como funcionava a lei, como funcionavam os tribunais. E aí, quando eu conheci como funcionavam os tribunais, decidi que eu queria deixar de ser processualista. Eu não quero mais trabalhar com direito processual, eu prefiro ir para a parte do corporativo. E aí a gente foi desenvolvendo essa relação. E bom, hoje no escritório, depois de 7 anos, que eu completei em abril, agora de 2021, completei 7 anos de escritório Tirwin, e sou associada internacional, mas também sou diretora de Business Development. No desenrolar dessa relação, eu me descobri muito mais marqueteira que advogada. E a gente foi aí crescendo nessa parte do desenvolvimento de negócios, mas claro, sem deixar o exercício da profissão de lado. Isso que você está falando é importantíssimo, porque logo que a gente muda de país, a gente pensa que todos os caminhos se fecharam, né? E na verdade, se a gente ficar olhando para aquela, digamos, para aquela caixinha fechada de como a gente aprendeu a trabalhar no Brasil e que funcionava perfeitamente, talvez a gente não consiga realmente se realocar no mercado, no exterior. Mas a gente precisa fazer o que você fez assim, de que maneira eu posso começar sem infringir nenhuma lei e né, podendo continuar trabalhando, exercendo a minha profissão. E aí, no seu caso, foi super interessante porque você conseguiu continuar trabalhando com o Brasil e com o passar do tempo, depois já completamente no Chile, você também pôde descobrir outros caminhos, né? A gente pensa que vai exercer uma coisa dentro da área para sempre e a gente vai se descobrindo em outras funções e vai sendo feliz com isso. E isso é muito interessante.
Raquel, aproveitando, a gente já falou sobre a questão de validar diplomas, que é algo que toda profissão tem que fazer. A gente falou sobre a questão de fazer o exame, né, no caso da área de direito, que você tinha comentado, esperar validar toda essa parte. Tirando essas duas questões, tem mais alguma coisa para os profissionais da sua área que eles precisam fazer para poder trabalhar no Chile? Ou são essas duas coisas? São essas duas coisas. Para você poder exercer a profissão de advogado no Chile, você tem que ter o seu título validado perante o Ministério de Relações Exteriores e ter o certificado emitido pela Corte Suprema. Perfeito. Aqui no Chile não é obrigatório, pelo menos por enquanto, porque já existe uma discussão de tornar obrigatória a colegiatura pelo Colégio de Advogados, mas hoje em dia não é obrigatório. Não é obrigatório ainda. Legal. Agora a gente vai para uma pergunta que sempre vem essa pergunta e você não precisa me dar detalhes, só uma noção para as pessoas ficarem satisfeitas, que é: você acha, eu sei que o direito é gigantesco, infinitas áreas dentro dele, mas você acha, pela sua experiência, que falando de salário é similar ao Brasil? É inferior às propostas salariais ou é superior? Enfim, qual é o teu diagnóstico sobre isso? Se é que a gente pode fazer um diagnóstico meio generalizado. Olha, eu posso comentar a minha experiência e comentar o mercado onde eu conheço. O Brasil, ele é um mercado que está muito bem conceituada a profissão do advogado no Brasil. A gente tem essa ideia de, como diziam as nossas avós, de que filho doutor, então médico, engenheiro, advogado, são as profissões que mais ganham dinheiro. Ao mesmo tempo que os advogados têm altos salários, ganham muito, né, muito dinheiro no Brasil em termos de honorários, tudo isso depende muito da região onde você trabalha, né? Então, eu, por exemplo, que sou de Campinas, os honorários que a gente cobrava em Campinas são diferentes dos escritórios de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por exemplo. E isso reflete diretamente no salário que se paga para os profissionais. O advogado de Campinas ganha X, o mesmo advogado com a mesma experiência em São Paulo vai ganhar 2X, né? Mais ou menos assim. E aqui no Chile, a gente tem uma polarização que é totalmente conhecida, né? Turista, quando vem aqui, conhece muitas vezes, ou na maioria das vezes, a parte que é o Sanhattan para cima, né? O pessoal que conhece Praça Itália para cima, Providência, Las Condes, Vitacura, Setor Oriente. Subindo. Setor Oriente, exatamente. E essa polarização também existe nos escritórios de advocacia. Também existe nas empresas em geral e existe nos escritórios de advocacia. Em termos de salário, você tem uma boa partida como advogado júnior, recém-saído da universidade. A gente pode comparar com o Brasil em relação aos escritórios que estão nessa região. Se a gente comparar os escritórios de Sanhattan, da Zona Oriente, com os escritórios do Brasil, você tem aí uma relação bem parecida de salários. Perfeito. De um advogado júnior, talvez um advogado aqui no Chile, a gente não tem a categoria de advogado pleno, vai de júnior direto para sênior, e aí de sênior já não é tão parecido. Aqui no Chile o que eu observo é que para você crescer dentro de um escritório demora um pouco mais de tempo. No Brasil é muito comum você conseguir ser sócio de um escritório antes dos 30 anos, por duas razões. A primeira, que a gente sai da universidade antes, né? O tempo de estudo do chileno é maior. O chileno sai da escola com 18 anos e aí entra na universidade, muitas vezes não entra direto. Esse processo de titulação, o processo para conseguir o certificado na Corte Suprema, às vezes demora 1, 2 anos. Depois que ele cursa os 5 anos na universidade, ainda demora 1 ou 2 anos para conseguir passar no exame e conseguir se titular. Então você vai ter um advogado júnior aqui no Chile com 27, 28 anos. Talvez 30. Júnior. E aí para ser sênior, põe 4, 5 anos. Entendeu? Para ir subindo. E no Brasil isso é diferente, a gente começa como advogado júnior aos 23 anos. Eu comecei aos 22, aos 27 eu era sócia. Isso no Chile não acontece. Para passar essa informação para o pessoal que está vendo, tem que equalizar as expectativas considerando os tempos, né? Tanto o tempo de estudo, como também a questão cultural dos escritórios de advocacia, que também tem uma diferença considerável em relação aos escritórios brasileiros nessa questão de promoção, de mudança de categoria, advogado, sênior, sócio e por aí vai. Muito importante essa informação, muito mesmo, porque é importante saber esses detalhes, diferenças que
Às vezes até acontece de uma cidade para outra no Brasil, como você falou, mas é importante também considerar que isso também tem aplicabilidade no Chile e também a questão do tempo de estudo, né? Isso influencia demais, era uma informação que eu não tinha com relação à área de vocês, então isso é super importante. Aí você já tocou num ponto de cultura também, né? De trabalho que influencia nos salários, né? Essa questão do tempo de estudo. Tem mais alguma coisa dentro da cultura de trabalho da tua área que você sentiu que no Brasil era de uma forma e no Chile é de outra? Então, olha só, eu tive a sorte, né, ou a bênção, como eu gosto de falar, de chegar no Chile, começar a trabalhar numa empresa e seguir nessa empresa. Não tive outras experiências, não troquei de empresa, não tive outras experiências de trabalho aqui no Chile. Não conheci outros escritórios ou outras empresas aqui no Chile. E a empresa na qual eu trabalho, os advogados, eles são pessoas internacionais. Então, todos eles estudaram fora do país, tiveram experiências de estudo e trabalho em outros países, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália. Então, a nossa cultura, de acordo com que o escritório foi crescendo, a nossa cultura foi se misturando muito. Legal. Sabe? Então, assim, eu nunca tive uma dificuldade de dizer... Nossa, isso eu nunca vi na minha vida e assim, é muito diferente do que eu estava acostumada. Claro, tem pequenas coisas que a gente vai vendo no dia a dia que são diferentes do nosso. Por exemplo, sei lá, advogado sempre foi considerado muito tradicional, muito conservador e realmente é uma profissão que te exige aí colocar o terninho, né, o taieiro, não sei o quê. Mas no Brasil, eu usava roupa colorida... ia fazer audiência com blazer florido, entendeu? Coisas assim. E isso aqui é mais difícil. Especialmente em 2014, quando eu cheguei, era muito mais difícil. Agora já tá um pouco diferente, porque a imigração nos últimos anos trouxe um tema cultural para nós de países tropicais. Claro, então assim, a gente tem muito mais influência de países tropicais, então é muito mais fácil você ver um advogado, por exemplo, hoje usando um blazer amarelo. Mas quando eu usava o meu blazer amarelo, o pessoal me parava na rua para perguntar de onde eu era, sabe? Então, assim, era muito chocante. Hoje é mais comum, mas eu sei que existem empresas que têm uma cultura conservadora chilena e que trabalham com estrangeiros. O estrangeiro precisa se adequar à cultura da empresa, precisa se adequar ao dia a dia da empresa, a fazer as coisas como a empresa determina. Se eu puder dar um conselho para as pessoas que vêm buscando entrar no mercado de trabalho chileno, por essa parte cultural, eu acho legal que a pessoa procure passo em empresas que são internacionais, em empresas que têm essa veia internacional, que trabalhem, por exemplo, escritórios de advocacia, que tenham clientes, empresas internacionais, que vêm aqui investir no Chile, porque aí você vai ter uma barreira a menos, você vai ter pessoas que conhecem de outras culturas e essa entrada vai ser um pouco mais fácil do que a entrada numa empresa que seja totalmente chilena, totalmente de cultura conservadora chilena. Concordo contigo, porque eu também tive essa experiência, a minha profissão é outra, completamente diferente, mas eu já trabalhei em muitas empresas aqui, mas em geral elas tinham não só chilenos, mas pessoas de outros países. E isso gera uma cultura de trabalho, até do RH mesmo, de buscar, não é que numa empresa chilena você não vai ter acesso a ser bem recebido como estrangeiro, não passa por aí o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando você tem contato com pessoas que são de vários lugares, além do dia a dia ser mais rico, né, porque você traz diferentes percepções, tem a questão também de que você não é o único diferente. Então não é só você que tem que se adaptar à cultura. Chilenos trabalhando com culturas diferentes também tem que se adaptar. Então você sente que está todo mundo na mesma página. E isso dá uma sensação mais agradável no dia a dia, né? E teve alguma coisa relacionada à sua área que você teve que aprender? Porque assim, cada vez que a gente troca de emprego, até mesmo no Brasil, a gente continua levando a nossa bagagem profissional. Mas a gente tem que aprender, sei lá, determinadas coisas. Ou aquele produto novo que a gente não lidou ainda, ou a empresa em si. Tirando isso, teve alguma coisa muito específica da sua área que você teve que reaprender? Ou aprender a fazer de um jeito diferente para continuar exercendo, de repente, a mesma função que você exercia? Na verdade, como eu, no Brasil, advogava com a parte processual, mais com a parte de tribunais, de audiências, e eu decidi não fazer mais isso, então eu fui para a parte onde o direito ele é muito parecido no mundo inteiro, que é a parte corporativa, de contratos, aberturas de empresas. Então, claro, existem algumas coisas específicas nesse aspecto. Por exemplo, o registro de empresas no Brasil, a gente faz o registro numa junta comercial,
Aqui você tem que ir primeiro no cartório, depois no conservador de comércio, os nomes técnicos das coisas, né? Como aonde que tira tal documento, aonde que você solicita tal coisa, mas tudo muito parecido, tudo muito na mesma linha. Isso é bem interessante de você imigrar para um país latino, imigrar dentro da América Latina. Isso facilita muito porque a gente tem tudo muito parecido, tem a mesma raiz, então tem tudo bem parecido. Alguma coisa que você teve dificuldade no início com relação ao trabalho? Ou cultura de trabalho? Alguma coisa assim que, isso vale a pena mencionar? Ou não, foi tranquilo? Você vai dar risada, mas olha só, a minha maior dificuldade no escritório quando eu comecei a trabalhar era o horário do almoço. Eu acho que eu tenho uma experiência similar. Deixa eu ver, conta. Não, porque assim, imagina, eu lá de Campinas, chegava no escritório de manhã, trabalhava até meio-dia, 12h15, e eu morava mais ou menos perto, então ia almoçar na casa da minha mãe, né, em casa, 12h30 tava almoçando. E aqui, eu cheguei, né, brasileira, vou conversar com todo mundo, vou fazer amizade com todo mundo, 12h30, e aí, alguém quer almoçar? Muito cedo? Essa hora você quer almoçar? Se eu tô tomando café ainda? E o pessoal vai almoçar lá pras 2h30, 3h da tarde. E eu falava, gente, mas essa hora eu já morri de fome. Exatamente. eu já não existo se eu for almoçar essa hora. Então, assim, não só no começo, mas se eu falar pra você que até hoje o meu relógio biológico, o meu estômago não acostuma a almoçar na hora do chileno. Você sabe que eu tenho uma experiência muito engraçada com relação a isso. Eu lembro perfeitamente lá em 2011, primeira empresa que eu trabalhei. Eu também. Deu meio-dia, eu levantei e fui pra um restaurante. Porque eu falei, gente, tá na hora de almoçar, né? Primeira coisa, cheguei na rua e, gente, eu trabalhava numa importante avenida em Santiago, assim, que só tem empresas, um montão de restaurantes. Não é que assim, eu fui num restaurante escondidinho, numa rua. Não! Imagina uma paulista da vida em Santiago. Chego lá, tudo fechado, eu não encontrava nada aberto. Falei, gente, o que tá acontecendo? Aí, nem pra, andar mais um pouco, enfim, entrei no Starbucks. Eu falei, pelo menos o Starbucks tá aberto o tempo inteiro, eu vou aproveitar meu horário de almoço pra comer alguma coisa. Eu comprei um sanduíche, um café, alguma coisa e fiquei lá. Volto pra empresa 1h e eu tô vendo que todo mundo tá saindo e eu tô entrando. Que coisa estranha. Mas não, mentira, era 1h30, quase 2h já. Volto e aí depois minha chefe, educadamente, veio falar comigo, então, Fê, é que você saiu, não deu tempo nem de te parar. Mas assim, aqui, esse horário que você saiu é o horário assim de um lanche da manhã, sabe? É muito cedo. E assim, a gente tem um horário, além de assim, de ser muito cedo, também tinha a questão, ao menos nessa empresa que eu trabalhei, mas nas outras eu percebi um comportamento similar, de que tipo, tem o horário do almoço realmente, não é sair no horário que você quer pra comer, né? Não. Então eu falava assim, gente, a partir de 1h30, 1h45 o pessoal começa a questionar a ideia de levantar da cadeira e ir almoçar. Então você não encontra restaurante antes, né? E almoça à tarde. Hoje eu já me acostumei, confesso que eu já me acostumei. Mas no começo, era cada amigo que eu falava assim, gente... E é uma coisa boba que você acha que não vai impactar. Depois eu tive que refazer toda a minha rotina. Porque eu falei, gente, se as pessoas saem esse horário pra comer... E vai cortar toda a minha tarde. Porque eu já tinha todo um esquema do que fazer no horário da tarde. E aí era substituir reuniões... Enfim, um montão de outras coisas que a gente nem imagina, né? Mas é interessante você falar isso. Mas menos mal que foi só essa parte de almoço. E comigo aconteceu a mesma coisa, porque eu trabalhava no começo, trabalhava part-time. Então, eu queria fazer os meus horários de acordo com o que eu estava acostumada no Brasil. E aí, o pessoal do escritório falava, nossa, mas essa hora que você quer ter a reunião de chegada, a gente tá saindo para almoçar. Eu falava, não, eu já almocei faz tempo a essa hora. Então... Agora, o que eu consegui, pessoas que são mais abertas, que aceitam mudança de horário, diferente de mim, que eu não consigo. Quando eu tava grávida, que essa também é uma história bem... É uma parte bem legal de comentar, porque em termos de cultura, a gente é muito bem acolhido aqui no Chile. Eu vejo que todas as empresas têm esse lado de acolher a mulher quando tá grávida. Pelo lado negativo, se a gente for dizer, que é o lado do machismo. Né? Claro. O machismo que existe aqui no Chile, ele também se transforma nesse cuidado. Então, durante o período que eu estive grávida, trabalhando no escritório, faziam de tudo. E foi o único período em que eu consegui convencer o pessoal a ir almoçar comigo na hora que eu quisesse.
Então aí eu usava, né, Claro. a desculpa A da gravidez. gravidez para dizer, olha, meu filho quer comer, vocês precisam ir comigo. Exatamente. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E tem alguma coisa que você poderia pontuar, não sei, se entre um ponto positivo ou um ponto que você acha que poderia melhorar na sua área no Brasil, na sua área no Chile com relação ao Brasil? Tem alguma coisa que você pudesse dizer assim, falar assim, olha, essa determinada coisa na minha área no Chile, eu acho que é melhor, mas no Brasil eu sinto falta de tal coisa que eu acho que poderia ter aqui. Tem alguma coisa ou não? Olha, Fê, é difícil responder essa pergunta. Como eu te falei, eu trabalho na mesma empresa desde que eu cheguei. Claro. E lá no Brasil também tive poucas experiências trabalhando em escritórios. Eu também sempre fui dessas que entra no escritório para ficar, para fazer carreira, na empresa para fazer carreira. Então, assim, se eu puder comparar o meu escritório, a minha sociedade lá no Brasil com o esquema de trabalho que eu tenho aqui no Chile, é muito parecido, de verdade. E eu não, tenho certeza que até por isso é que eu tô aí faz 7 anos. Né? Mas isso é bom, porque acaba trazendo essa similaridade, esse sentimento de pertencer, que é tão importante quando a gente é estrangeiro, né? Sim, aí quando você encontra isso, claro, e quando você encontra pra fazer dar certo, né? Porque pra agarrar e ficar. Claro, a gente também tem que abrir mão de algumas coisas pra fazer dar certo, tem que buscar fazer dar certo. Se eu puder falar alguma coisa, fazendo uma comparação de como é o mercado no Brasil com o mercado do Chile, é muito parecido, de verdade, muito parecido. Agora, quando você vem do Brasil para trabalhar no Chile, tem só que tomar cuidado com a parte conservadora da advocacia. Porque no Brasil a gente abriu mão disso em algum momento, muita gente deixou para lá essa parte realmente do direito como um dos poderes do Estado, uma profissão muito importante para a manutenção do Estado de Direito. E aqui no Chile eu vejo que eles põem mais importância nisso. Então, essa questão tradicional, conservadora, a gente tem que olhar de novo, ver aí qual que é o olhar que eles dão para isso, se adequar, né? Isso é super importante. E agora, falando com você, estava pensando em outra coisa que também é super importante, que é, isso sim é diferente. A gente como brasileiro, e assim, eu estudo cultura de negócios desde quando eu cheguei, né? Por ter chegado numa família chilena, então conhecendo com amigos chilenos, posso fazer essa comparação cultural de dia a dia, de família. E também comecei a estudar a cultura de negócios das empresas, para apoiar as empresas brasileiras quando chegam no Chile, para contratar pessoal e fazer tudo isso. E uma coisa que a gente tem no Brasil é que a gente vai levando as coisas, vai fazendo para depois ver como é que vai fazer. Né? Então a gente começa um negócio. Nossa, tem algo muito parecido na minha área com isso. A gente vê um projeto e você começa fazendo e aí vai vendo, isso pode ser que não seja assim, ou agora eu vou estudar tal coisa porque eu preciso para esse projeto que eu já comecei, então eu vou me adaptar. E aqui no Chile isso não acontece. É muito difícil que você tenha um profissional que vai estar trabalhando e vai estar aí no negócio e depois ele vai pensar no que ele vai se especializar ou vai se especializar no que ele está trabalhando. O estudo aqui é muito importante. Então, para você entrar no mercado de trabalho, no ramo que você quer, é importante você estudar e se especializar antes. Ir preparado já com os estudos. Muito bem definido o que você quer, né? Exatamente. E não com esse jogo de cintura do brasileiro. Né? Isso é muito cultural mesmo. E eu sinto na minha área também. E sabe o que eu vejo? Que nenhum é ruim, nem o outro. Não. Né? A gente tem essa tendência de criticar uma coisa ou outra, mas nenhum é ruim, nem o outro. Porque você se estruturar, se preparar para o que você quer, te dá uma oportunidade de chegar melhor no que você quer. Exato. Agora, o nosso jogo de cintura, eu vejo que também é importante porque a gente consegue mudar a rota no momento que for preciso. Tem flexibilidade, né? Claro. Então, essa é uma diferença, assim, que eu acho importante que o pessoal conheça. Tem algum conselho extra, alguma coisa que você queria deixar para todo mundo que quer morar no Chile, que está preocupado em largar o direito, em de repente não exercer a profissão, mas não se vê dentro de casa sem fazer nada, ou não se vê em outra área, né? Tem gente que até se reinventa e fica feliz, mas eu também acho que a gente tem que compreender aquela pessoa que, poxa, se dedicou anos da vida àquela carreira, estudou, investiu e, poxa, não quer deixar de exercer. Também acho isso muito válido, é um investimento realmente, né?
Que conselho você daria, enfim, para quem vai tentar essa experiência? Olha, eu acho que sim, vale a pena. O mercado chileno, ele precisa de bons profissionais. Então, se você tem essa vontade e tem essa capacidade, né, de vir propor um valor único, um valor importante que você tem, um diferencial importante que você tem, vale a pena. Tem que se preparar, tem que saber o que quer e tem que estar disposto a receber um montão de nãos. Claro. Né? Numa competição entre um candidato chileno e um candidato estrangeiro, você tem que mostrar que você está muito mais preparado que o chileno. E aí, não só na questão de estudos, como a gente estava comentando, que aqui os estudos eles são muito bem vistos, é muito importante, mas também que você está preparado para se adaptar às propostas que a empresa vai fazer para você. A começar de uma maneira que talvez não como o advogado espetacular que você é no Brasil, começar com um outro cargo, e crescendo com o passar do tempo, com o passar da adaptação. Então, estar disposto a passar pelos passos da adaptação. Isso eu acho que é super importante. Legal. Não, foi sensacional conversar com você. Eu jamais poderia dar essas respostas, porque eu e o direito, nossa, áreas opostas completamente. Então, te agradeço muito. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando adoraram isso. E a gente vai continuar falando de outras profissões por aqui. Inclusive, se você mora no Chile e trabalha na sua área, já tem um tempo e quiser contar a sua experiência, me escreva. O e-mail vai estar aparecendo aqui e a gente pode gravar. E também, Raquel, não sei se você tem algum projeto que você queira divulgar, alguma coisa onde as pessoas podem acompanhar, ou não sei, ou um pouco do seu trabalho, ou algum projeto que você se dedique, que você também pode divulgar aqui. Eu tenho vários. Pode contar. Então, olha só, eu trabalho no escritório de advocacia, que é um escritório chileno com clientes internacionais. Nós trabalhamos com empresas estrangeiras para direito corporativo e o escritório se chama Tiruin. E quem tiver interesse, as empresas internacionais, especialmente as brasileiras, são muitas aqui no Chile. Então, a gente tem essa especialidade, nós nos especializamos dentro do direito, um escritório full service, mas dentro do direito nós nos especializamos em atender as empresas internacionais. Esse é o nosso core business. E, bom, projetos pessoais, vários, desde quando eu decidi, né, aceitar o pedido de casamento e a ideia era vir para o Chile, eu criei Uma Brasileira em Santiago, que é um projeto para apoiar brasileiros que vêm para o Chile. As dificuldades que eu passei, eu sempre falo, eu gostaria de ter tido uma Raquel aí no Chile quando eu cheguei. Pra dizer pra mim, olha, você tira visto assim. Por exemplo, eu entendo a besteira que eu fiz de me casar no Brasil e validar o casamento aqui. Jamais teria feito isso se eu tivesse conversado comigo com a Raquel de hoje. Então, a gente tá aí no Instagram, Uma Brasileira em Santiago, e também apresentar o Grupo Mulheres do Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Santiago, que é um grupo de mulheres brasileiras com núcleos por todo o Brasil e também núcleos internacionais. E o nosso Núcleo Santiago, nós temos como objetivo ser pontes entre as brasileiras que moram aqui no Chile e os órgãos públicos e privados que possam apoiar em tudo o que essa brasileira precisar. Nós temos 4 comitês hoje em dia, que é o jurídico, do qual eu sou líder. Temos o comitê de empreendimento, o comitê de empoderamento e cultura e educação. E esses 4 comitês estão à disposição das brasileiras que vivem aqui no país para apoiarem no que for necessário. E também quem tiver interesse, as brasileiras que tenham interesse, que venham ser voluntárias junto com a gente. Legal. Instagram, Grupo Mulheres do Brasil, Santiago. Vou deixar todas as informações aqui, porque todos os trabalhos são maravilhosos. Vocês podem seguir, acompanhar, e com certeza tem muita informação. E vou aproveitar também para finalizar esse vídeo dizendo que se você quer morar no Chile e quer entrar para a próxima turma da minha mentoria, eu vou deixar os contatos aqui também. As vagas são limitadas, mas é a chance que a gente tem de te acompanhar por 8 semanas, não só na parte burocrática, porque eu costumo dizer, Raquel, que a parte burocrática acaba no primeiro ano. Às vezes o estrangeiro se prepara para a parte burocrática, termina e aí vai viver no Chile e não preparou essa vida, sabe? Só preparou ou visto, ou a validação, ou isso ou aquilo, e o depois, né? Ele não está preparado. Mas também inclui adaptação, informações sobre o país. Eu acho que a gente, como brasileiro, infelizmente, conhece bem pouco sobre o nosso continente. Acho que até a barreira do idioma faz isso, faz com que a gente não conheça o resto e que a gente se sinta mais estrangeiro no nosso continente do que os países vizinhos.
quando estão no Chile ou em outro país vizinho. Então tem tudo isso, e se você quiser mais informação, tá aqui embaixo também. E agradecer mais uma vez a Raquel, muito, muito obrigada mesmo. E fica com a gente aqui no canal, se inscreva, porque a série Profissões no Chile vai continuar com muito mais profissionais pra gente aprender e aí ver como você pode se encaixar nesse mercado, porque existe a possibilidade sim, tá bom? Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo aqui nessa série. Muito obrigada.